Senador Pimentel, eu começo a minha fala dizendo que 14h30 a gente abre a CPI da Previdência. Hoje vamos ouvir, naturalmente ver pelo sistema de comunicação do Senado, temos a internet e os canais alternativos, vamos ouvir 4 técnicos do mais alto nível que vão mais uma vez mostrar o que significa essa reforma da Previdência. Mas, senador Pimentel, eu venho à tribuna nesse momento não para falar da CPI nem da Previdência, porque já até nesse fim de semana eu fui a 3 universidades, fui a Bento Gonçalves, falei no Congresso Estadual, falei domingo na Casa do Gaúcho, para em torno de 700 pessoas, sobre o que significa essa reforma da Previdência, onde eu sintetizo, ela é tão ruim que ela vai quebrar a Previdência e eles querem quebrar mesmo para entregar para o sistema financeiro, que são os maiores devedores, no fim, né? Vão entregar para eles cobrar as dívidas que eles têm, que eles não vão pagar, e, pelo outro lado, ainda vão começar a receber os chamados fundos de pensões privados. E, naturalmente, falei também lá, nesses eventos todos que tive a alegria de participar, na região do carvão, carbonífera, assim chamada, na Grande Porto Alegre, 3 eventos na Grande Porto Alegre, tive também na universidade lá de Novo Hamburgo, e quero aqui falar um pouco sobre a reforma trabalhista. Essa maldade nunca vista. Eu tenho dito que lá do alto, Getúlio, João Goulart, Brizola, até Covas, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Margarida Alves, devem estar todos apavorados com o crime que está se fazendo aqui na terra contra o povo brasileiro. Getúlio, parece que eu vejo chegando a cavalo, depois de uma volta lá, ele dizendo: mas que loucura, estão rasgando tudo lá embaixo, CLT, Constituição. O Tancredo Neves, porque ele falou aqui nesse plenário, deve usar a mesma frase que ele disse: canalhas. Como o Brizola deve dizer, isso é uma elite irresponsável que está tirando os direitos dos trabalhadores. Como o Covas deve dizer, reformas totalmente inconsequentes e irresponsáveis. Ulisses deve dizer, estão rasgando a Constituição Cidadã. Mas isso tudo, essa geração que está aqui no Congresso, é que está aprontando isso contra o povo brasileiro. E por isso eu falei dos eventos que participei, foram uma meia dúzia só nesse fim de semana, em cidades diferentes, como tive no Sapateiros também, no Sindicato Sapateiros de Novo Hamburgo, num evento de dezenas e dezenas, para não dizer centenas, de homens e mulheres daquela cidade, que depois fomos até a universidade. Por exemplo, um negociado sobre o legislado. Quer dizer, não vai valer mais a lei para o trabalhador, só vai valer a tal de livre negociação. Livre negociação no universo de 15 milhões de desempregados. Livre negociação, quando quem tem a caneta na mão é o empregador. O empregado vai ter que cumprir ordens. Livre negociação, quando tem projetos aí que querem até dizer que o trabalhador do campo, assalariado do campo, tendo um pedaço de chão para se proteger da chuva ou do sol à noite, e tendo um prato de comida, ele não precisa ter salário. Livre negociação, que eu me lembro do tal opção pelo fundo de garantia, que era livremente negociado, todos foram obrigados a optar pelo fundo. Livre negociação que fala que o horário de almoço é 30 minutos. Você que está me ouvindo nesse momento e me assistindo, deve ser que é verdade isso mesmo. É verdade, está escrito lá. Você tem que sair da linha de produção, correr até o banheiro, para ter aquele tempo de ir no banheiro, né, natural, almoçar, entrar ainda na fila do refeitório, porque quem conhece fábrica, eu acho que quem fez isso não conhece o que é uma fábrica.
que tem filas nos refeitórios, a gente fica 10 a 15 minutos numa fila para pegar lá o bandejão, comer, entregar, que tem que entregar no restaurante aquele bandejão, e sair correndo para chegar na linha de produção. E desconhece a fadiga humana, desconhece que o trabalhador tem que ter o direito de respirar, tomar um copo d'água, pelo menos, antes de iniciar o trabalho. Os acidentes de trabalho que o Brasil já é campeão do mundo, quer ir revogar até a NR12 aqui, que é aquela que diz que as máquinas têm que ter proteção adequada. Isso é uma questão animalesca. Perderam a visão humanitária do trabalho, só pensando no lucro, no lucro e no lucro, uma certa avareza irracional, reduzindo qualquer espaço de descanso, e a própria jornada de trabalho pode ser até de 12 horas. Se trabalhar 8 horas já era um peso enorme, agora querem passar para 12. E depois me falaram muito, não, mas tudo isso é negociado entre os sindicatos. Leiam com cuidado essa tal de reforma. Vocês vão ver que a maioria é acordos individuais, entre a força do patronato contra o trabalhador isolado, que não precisa mais ter acordo com o sindicato. Acordos individuais. Você aceita tudo isso que eu estou te dizendo ou você está demitido. Aí você assina o acordo e aquele acordo tem força de lei. Eu não canso de falar desse tal de trabalho intermitente, está lá também, que vai dizer que você pode receber algumas horas por semana, fique mais feliz, volte na outra, recebe algumas. E como é que fica 13º, férias, em relação a essas horas que você recebeu? Como é que fica a licença maternidade, paternidade, previdência? Como é que fica tudo, enfim, que você tem de direito? As férias poderão ser parceladas, mas conforme a vontade deles, e não o teu, porque é acordo individual. Ele vai te dar férias da forma que ele quiser, com parcelamentos. Estou aqui citando algumas. Segurança no trabalho, então, não vai ter mais nenhuma. Se agora já não tinha, nós temos campeão em matéria de acidente. Terceirização sem limites, senadora Vanessa, inclusive na atividade fim, na área pública e na área privada. Onde nós chegamos é uma covardia enorme. É covardia, sim. É covardia contra aqueles que não têm, no momento, uma maioria dentro desse Congresso, uma maioria oportunista, que aprovou lá na Câmara essa reforma trabalhista, que eu tenho muita esperança aqui que a gente consiga reverter. Senadora Vanessa, eu vou dar para você agora, sabe por quê? Porque o item que está aqui é direito das mulheres. Então, faço questão que você fale antes que eu da questão das mulheres, das grávidas, da licença gestante, paternidade, e depois eu complemento aqui. Área insalubre. Eu quero, senador Paim, mais uma vez cumprimentar a Vossa Excelência, que, quando concluir o pronunciamento, deverá ir direto à CPI da Previdência. Infelizmente, o que nós estamos aqui debatendo não são coisas boas para a nação e para o povo brasileiro. Isso é lamentável. Agora, nunca é demais lembrar que nós dizíamos isso, que o problema político que o Brasil vivia era exatamente para chegar onde nós chegamos hoje. E, semana passada, eu creio que nós demos um passo importante. Vossa Excelência fala dos detalhes da reforma, da reforma trabalhista. Demos um passo importante a partir do momento em que houve um acordo e uma definição que o projeto passará por 3 comissões. Só que, veja bem, senador Paim, novamente o governo vem exigindo, senador Cristóvão, o regime de urgência. Novamente, diz que vai exigir. E sabe qual é o problema agora? É porque a Câmara dos Deputados, a base deste governo ilegítimo na Câmara dos Deputados, diz que o Senado tem que dar o seu sacrifício e que eles só vão votar a reforma da Previdência quando nós votarmos a reforma trabalhista. Onde é que nós chegamos? Por isso que eles querem fazer audiências tudo numa só. Exato, dizem que é modernidade. Modernidade, o trabalhador escolher as férias, o período, como se fosse o trabalhador que fosse escolher as suas férias. Quem vai dizer o dia, o mês
que vai tirar férias é o empregador, não é o trabalhador. Quem dera que fosse. E o pior, senador Paim, eu tenho lido muito, como Vossa Excelência, não há um prognóstico, inclusive daqueles que defendem essa reforma, que diz que nós melhoraremos no item produtividade. Pelo contrário, vai piorar. Vai piorar. Então, eu repito, se diz que o trabalho é caro no Brasil, então vamos mudar o sistema tributário, porque é o sistema tributário que tributa o trabalho. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência, que eu sei está andando pelo Brasil inteiro. Daqui uns dias, o senador Pimentel estará em Manaus, estaremos juntos lá, senador Pimentel. O senador Paim deve ir também. Eu fui, essa última quinta-feira, fiz uma palestra, senadora Gleisi, no Sindicato dos Engenheiros de Curitiba, e eu percebo que o nível de mobilização está cada vez maior. Eu dizia a eles, nós que somos contrários, porque sabemos da perversidade, isso não é reforma, isso é uma supressão de direitos, não é reforma, é pura e simplesmente supressão de direitos, que nós aqui sabemos que só há uma chance de colhermos uma vitória com a rejeição dessas duas matérias, é a mobilização da população. Popular. Exatamente. Eu eu tenho convicção que a cada dia que passa, a população brasileira está mais consciente. Diz o governo que essa semana vai inaugurar nova campanha publicitária. Inaugure quantas quiser, porque nenhuma vai dar jeito. Mais de 70% da população é contra a reforma da Previdência e o PSDB já viu. Por que está sendo execrado? Pelo seu apoio à reforma trabalhista, à reforma previdenciária, que não são reformas, são somente supressão de direitos da nossa gente, do nosso povo. Parabéns, Paim. Muito bem, senadora Vanessa. Eu chego a dizer que, se me contassem para mim que eles iam fazer isso, eu ia dizer, não, pessoal, lá, eles não vão chegar nesse ponto. É tanta covardia contra o povo que só pode deixar a todos indignados. Vou entrar aqui um pouquinho nessa questão da mulher. A mulher grávida, no caso em que a insalubridade foi considerada de grau máximo, ela poderá ser deslocada para outra área. Mas mulheres que estão amamentando poderão ficar amamentando em locais insalubres. Veja onde nós estamos. O juiz poderá multar o trabalhador que entrar com uma ação na justiça com 10% sobre aquilo que ele tem a receber, se ele perder a ação. É para intimidar, para proibir, para coibir. Você tem para receber de alguém, você entra na ação, se lá na cabeça do juiz você perder, você vai ter que pagar 10%. Outro, não receberá mais que 22 mil, nem que você tenha para receber 100 mil. Onde nós chegamos? Blindagem patronal. O empregador poderá criar uma nova empresa com os mesmos sócios e, mesmo que seja ela sócia majoritária da empresa anterior e da atual, ele não paga as verbas trabalhistas que devia pagar na empresa que ele alegou falência. Onde nós chegamos? Enfim, senhoras e senhores, são tanta coisa aqui que, devido ao meu tempo, senador Pimentel, eu só vou resumir nisso. A gente sabe que essa reforma trabalhista não foi feita por deputadozinho nenhum, não foi. Foi feito na sede da CNI e da Fiesp, num sábado à tarde, e que nós temos documentos que comprovam. A elite do empresariado nacional, Fiesp, CNI, deu prontinha, e eles votaram. Com certeza não leram, não sabem nem o que fizeram. Por isso que eu tenho muita esperança que a gente vai fazer o debate aqui nas comissões. Vamos fazer, sim, na Comissão de Direitos Humanos, embora eles não queiram. Eles não mandam na Comissão de Direitos Humanos. O presidente lá é a senadora Regina Souza, eu sou vice. Nós vamos fazer lá debate, sim, da Previdência e Trabalhista. Vamos fazer na Comissão de Assuntos Sociais. Vamos fazer na CCJ. Vamos fazer na Comissão de Economia. E não venho com esse papo furado de querer fazer todas as audiências
numa única comissão, unindo 2 ou 3 comissões. Se Comissão de Assuntos Sociais não assumir a sua responsabilidade de debater esse tema, então para que Comissão de Assuntos Sociais? Porque se depender deles, pessoal, direitos humanos, assuntos sociais, para eles até fechavam. Só tinha que ter economia e, olha lá, CCJ. Porque o que interessa aqui é só o grande capital. Eles devem estar comprando já. Pô, agora perderam a vergonha na cara, né? Perderam a vergonha na cara. O governo, via seus órgãos oficiais, já está dizendo, tem que comprar voto mesmo. Tem que demitir os cargos desse ou aquele apadrinhado se não votar com a gente. Eles falam abertamente. Olha a cara de pau. Bom, daqui a um pouco eles vão dizer, olha, financiamento de campanha nós vamos só dar para quem votar, eles vão dizer abertamente. Aí é caixa 2. Por isso que eu fiz um boletinzinho esse fim de semana, e soltei lá no Sul, agora sim que vocês vão ver o que é caixa 2. Que eles vão descarregar, como a gente fala, balaios e balaios de dinheiro na mão dos deputados, que aqui não votou ainda, então eu vou falar deputados. De deputados que votaram essa reforma sem vergonha, medíocre, safada. Eu tenho uma grande esperança, que o povo brasileiro não há de reconduzir ao parlamento aqueles que votaram nessa reforma trabalhista, que rasga a CLT, mexe nos direitos básicos do trabalhador. Tem agora até projeto, né? Que assalariado do campo, tendo um cantinho para morar e um prato de comida, não precisa ter mais nada. Quer ir aprovar a NR12 para tirar a segurança do equipamento que protege para você não perder a vida ou não perder um braço nas empresas, que é o equipamento de segurança nas máquinas. Quer ir regulamentar trabalho escravo. Aonde chegamos? Aonde chegamos? Senador, eu vou lá para a nossa CPI, eu sei que Vossa Excelência vai em seguida, então já vou dividir o tempo aqui com Vossa Excelência, porque eu abro lá ela às 2h30 e dá tempo de Vossa Excelência chegar. Senador Pimentel, que nós indicamos como relator adjunto lá com o relator, pela sua experiência nessa questão da Previdência. Vossa Excelência foi ministro, Vossa Excelência se dedicou, estudou. Eu sei que o senador Hélio José, que é o relator, tem conversado com Vossa Excelência, Vossa Excelência mesmo encaminhou um plano de trabalho, porque a reforma da Previdência, pessoal, é outro crime, mas é crime mesmo, é coisa de bandido, é de quadrilha. Quem montou essa proposta de reforma da Previdência, eu já disse quem montou a trabalhista, né? E vocês que julguem. Agora, a da Previdência é coisa de quadrilha, que acertaram com o sistema financeiro. Mas, olha, nós vamos entregar a Previdência para vocês, ficar tudo privatizado, orçamento, que é maior que a maioria dos países da América Latina, como eu insisto nisso, e vocês vão administrar. E vocês que estão devendo para a Previdência, que está aparecendo no nome dos bancos lá, e grandes bancos, vocês é que serão os cobradores de vocês mesmos. É piada, né? Querer que o banco cobre dele mesmo, porque ele não pagou a Previdência. Isso é uma palhaçada, saiu do limite. É inadmissível. Senadora Gleice. Obrigada, senador Paim. Eu vou usar mais 5 minutos para depois abrir para o Pimentel e eu vou para a comissão. Sei que Vossa Excelência tem a comissão, mas eu não podia deixar de fazer esse aparte, né? Primeiro, parabenizá-lo pela lucidez da avaliação. Segundo, que realmente nós estamos vivendo tempos muito sombrios. É um governo que não tem a mínima sensibilidade para tratar com o povo. É como se o povo, a população, não existisse. Então, eles colocaram que as reformas são a prioridade, eles têm que entregar isso para o mercado financeiro e tratam a população com
com absoluta desfaçatez. A reforma da Previdência, eles chegam ao cúmulo de tratar da mesma forma quem tem salário de 30 mil com quem vai se aposentar como salário mínimo. Não fazem nenhuma diferenciação, né? Agora, Vossa Excelência estava falando da questão do campo também. Não é possível, nós vamos voltar à situação de trabalho análogo à escravidão. Como que essa gente acha que por um prato de comida e por uma casa, e muitas vezes não é casa decente, é um casebre que eles dão para os trabalhadores rurais, a pessoa vai estar com seus direitos satisfeitos, contemplados? É muito triste a gente ver o que está acontecendo. E hoje tem uma notícia em todos os jornais, que eu vou falar aí também, sobre uma decisão da Caixa Econômica de suspender agora os financiamentos para as rendas mais baixas de residência. Eles já tinham suspendido Minha Casa Minha Vida. Agora suspenderam até R$800 mil, ninguém mais vai poder contratar com recursos do FGTS, que o juro é de 8%. Só a partir de juro de 10,4%, que é outro recurso. E estão priorizando os recursos, inclusive do FGTS, para imóveis maiores. Então, é totalmente fora daquilo que é o propósito de um governo, do Estado, que é exatamente buscar a justiça social. Nós não podemos ter um governo que seja insensível nesse ponto. Então, eu queria me solidarizar, Vossa Excelência. Vossa Excelência tem toda a razão no que está falando. Eu acho que a CPI da Previdência, que Vossa Excelência está conduzindo junto com o senador Pimentel, podem nos ajudar muito a verificar essa questão de contas públicas, de eles dizerem que nós estamos desequilibrados. A gente tem dito muitas vezes aqui que não é verdade. Então, eu fico muito triste de nós vermos que chegamos a esse ponto no Brasil, onde o direito das pessoas estão sendo retiradas e nós temos um governo que o povo é um mero detalhe, senador Paim. Por isso, as coisas não vão ficar calmas e nem boas. Nem a economia está melhorando, pode estar melhorando para um nicho lá deles, com um pedaço do mercado financeiro, mas não vai ficar boa para todo o povo brasileiro. E nós vamos ter outras manifestações, que nem a greve do dia 28. E se não tiver manifestações maiores, mais fortes, porque, de fato, a nossa população está começando a passar dificuldade, inclusive uma parcela voltando para a miséria, coisa que nós já tínhamos extinto no país. Muito bem, se Vossa Excelência me permitir, já que falou na mobilização, é só lembrar a próxima, é dia 18, se eu não me engano, né? Que é o Ocupa Brasília. Quero ver o que eles vão fazer. Se chegar aqui 1 milhão de pessoas com a Ocupa Brasília, o que eles vão fazer? Eu não digo que esse 1 milhão de pessoas vai fazer o que fez já a Polícia Civil e aqueles profissionais que trabalham na segurança dos presídios, que invadiram a Câmara de Deputados. Mas 1 milhão de pessoas não tem quem segure, pessoal, não tem bala para 1 milhão. Quero ver o que eles vão fazer. Eu vou estar aqui dentro, porque eu tenho lado, estou do lado deles. Eu tenho certeza que nós todos que estamos aqui, vamos estar aqui, né? Nós não vamos fugir. Claro que não temos por que fugir. Nós todos estaremos aqui, torcendo por eles. E eles ficam preocupados, senador Paim, desculpa, mas ficam preocupados com as mobilizações, que não pode ter, colocam muita polícia. Quer dizer, eles estão oprimindo o povo. Semana passada tinha cavalos aqui na frente. Cavalos, exatamente. Oprimindo o povo, tirando direitos e não querem que as pessoas se manifestem. Agora, também é muito engraçado que quando vem aqui e faz a quebradeira como fizeram, a Polícia Civil, os agentes, aí eles vão lá e mudam. Porque eu pergunto qual é o critério para a Polícia Civil se aposentar com 55 anos, como mudou o relator da reforma, e o agricultor com 60. É porque quebrou uma parte do Congresso Nacional? Quer dizer, quem tem arma, quem tem força e violência vai conseguir? É isso que eles estão incitando? Eu, por exemplo, assisti uma audiência pública que Vossa Excelência conduziu. Eu não me lembro quem era o técnico que falava, mas eu fiquei estarrecida pela fala. Depois, Vossa Excelência fez um vídeo e eu compartilhei. Ele falando dos débitos que os grandes devedores têm com o INSS e a proposta do governo agora de tirar esses débitos, de dar uma anistia, inclusive para os agricultores, para os grandes agricultores do Fundo Rural. Ou seja, nós estamos dando anistia para os grandes e vamos colocar para os pequenos pagar a conta. Senador Paim, isso é realmente deplorável no nosso país. A gente fica muito indignada com uma situação dessa. Se Vossa Excelência me permitir uma parte, quase, porque é nessa linha que Vossa Excelência entrou bem, eu estava quase encerrando. Diz que na semana passada, aqui numa comissão, passou uma medida provisória onde o relator deve 67 milhões para a Previdência e o relatório dele dá anistia para a dívida. Olha que coisa maluca. E quem denunciou foi os próprios procuradores da Fazenda. Enquanto nós estamos aqui discutindo, ontem, aqui do lado,
dizia ele, o relator dessa medida provisória deu uma anistia para ele mesmo de 67 milhões e fica por isso mesmo. É um governo para rico esse. Absolutamente para rico. Não tem preocupação com o povo desse país nem com os trabalhadores. Obrigado, senadora Cleice. Senadora, eu queria que Vossa Excelência considerasse na íntegra os dois pronunciamentos, que eu vou lá para a comissão. Obrigado, Vanessa.